Eita, meus irmãos. Meus irmãos, estamos continuando a série de Atos dos Apóstolos, tá bom? Olha como é que Deus faz, presta atenção. Eu preparei um rascunho. O pastor, ele prepara o rascunho, né? Prepara o rascunho. E na hora eu estava ensaiando as músicas de hoje à noite, e eu ia imprimir algumas músicas, algumas já sabia, e eu ia imprimir um rascunho. Faltou energia na hora, né? Mas Deus é tão bom, porque a palavra de hoje é sobre o Espírito Santo, que é o Pentecostes, que é exatamente Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você já pode abrir aí, tá bom? Atos 1, ou melhor, Atos capítulo 2, do 1 ao 13. E aí, Leandro, o que acontece? Ontem eu levei uma palavra para os jovens, me convidaram lá do Cristo. E qual foi a palavra? Sobre o Espírito Santo, né? E exatamente o que eu quero falar sobre o Espírito Santo foi exatamente o que eu preguei ontem, né? Só que eu preguei ontem baseado em outro texto, mas é a mesma finalidade, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Colocou aí, Gabi? Pronto, vamos lá. Eu vou ler aqui, vocês acompanham, tá bom? Porque talvez a versão seja diferente, aí você vai vendo as duas versões. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam com as maravilhas, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que nascemos? Partos, medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos o temos ouvido em nossa própria língua e falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto ou de vinho. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa leitura sobre a chegada do Santo Espírito aqui na terra. Aplica aos nossos corações os ensinamentos para hoje à noite e fala aos corações da tua igreja, em nome de São Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrar no texto, né, deixa eu falar a mesma coisa que eu falei ontem para os jovens, né? O Espírito de Deus, Marcos, Danilo, ele é Deus igualmente o Pai, igualmente o Filho. Por que ele é Deus? Porque ele é consubstancial, ele tem a mesma substância de Deus. A mesma substância do Filho. Ele é co-criador, ele estava no início na criação. Quando você vê lá em Gênesis, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ele é eterno, o Espírito eterno de Deus. Porém, esse Espírito de Deus, ele é a pessoa mais desconhecida da Trindade. O que é a Trindade, pastor? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conhecemos, quando falamos de Deus, temos uma grande noção de quem é Deus. Deus é criador, Deus é poderoso, Deus é soberano. Quando falamos de Jesus, foi Jesus que nasceu ali em Jerusalém, né, que morreu na cruz do Calvário, que pregou o Sermão do Monte, que morreu e ao terceiro dia. Temos a noção, mas quem é o Espírito Santo? Aí dá um bug. Muito cristão não sabe explicar quem é o Espírito Santo.
Muito cristão não conhece o Espírito de Deus. E pasmem, o Espírito de Deus, ele está no nosso meio. O ministério que está envolvendo a igreja hoje é o ministério do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, se você observar, aqui no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes não é o Espírito Santo. Muita gente diz, que vem o Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, onde nesse dia da festa cumpre-se a promessa de Jesus que viria o Santo Espírito de Deus. A promessa de Cristo, ele já vinha anunciando há muito tempo. Eu não estou gostando desse microfone, não. Conseguiu consertar outro? Vê aí. Esse microfone, a minha voz já é feia, aí eu estou vendo mais feia ainda. Um negócio dentro de uma lata, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Oi, pronto. Esse aqui está ótimo. Então é uma promessa. Jesus já vinha falando sobre o Santo Espírito de Deus e ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou enviar o Paráclito. Ele falará tudo a respeito do Pai e fará a minha vontade. Então essa promessa foi dada aos irmãos que estavam ali na caminhada cristã. E esses irmãos, a Bíblia diz o número, eram 120 pessoas. Todo o ministério de Jesus, se você observar, todo ele foi coberto de grande multidão. Grandes multidões foram abençoadas por Cristo. A Bíblia diz que as multidões eram incontáveis. Mas no final da história, depois que Cristo morre e que Cristo ressuscita, depois que Cristo vai ser assunto ao céu, só restam 120 pessoas. Quem não lembra de uma mensagem que eu preguei aqui, que teve um momento que todas as pessoas abandonaram Jesus? Quem lembra dessa mensagem que eu preguei aqui? Tu lembra? Lembra o versículo? Lembra não, né? Mas o versículo é aquele que Jesus dá um discurso muito duro. Que ele diz, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Tu és maior que o nosso pai de que Moisés, né? E aí Jesus fala que ele é muito maior que Abraão. E que Moisés não tinha dado pão do céu coisa nenhuma. Que o pão do céu era ele que desceu do céu. Quem comer dele tinha vida eterna. Então aquele discurso foi tão duro, né? Que um começou a dizer para o outro, dizer assim, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E aí começaram a abandonar Jesus e só ficaram os discípulos. E Jesus, com um discurso mais duro ainda, pergunta aos discípulos, vocês querem ir embora também? E aí Pedro, né, aquela famosa frase de Pedro, né, para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna. Então, a partir dali, Jesus ele perde muitos seguidores. Né? Por quê? Porque os verdadeiros seguidores de Cristo não são a multidão, não é o populacho. São pessoas selecionadas por Deus. Porque não é o homem que vai até Deus, é Deus quem seleciona os seus eleitos. Deus sabe quem são os eleitos. Os eleitos, quando ouvem a voz de Deus, eles obedecem, a graça irresistível. Então, muitas vezes aparenta que fomos nós que fomos até Deus, mas não é verdade. Deus que abriu os nossos olhos, nossos ouvidos, e hoje estamos aqui. Então a salvação não é de todos e não é para todos. São para alguns, tá bom? E aí a promessa de Cristo era o seguinte, olha, vocês não podem pregar o evangelho, sair sem antes o Espírito chegar. Basicamente é isso aqui que ele falou, tá bom? Ele disse, não saiam de Jerusalém até que do alto se cumpra a promessa. Então você imagina e faz já uma pergunta, por quê? Por quê? E aí vai ser baseado na missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Evangelizar o mundo. A missão de Jesus era essa. Evangelizar o mundo. Através do seu povo. Quem era o povo eleito? Os judeus.
Não foi isso? O povo judeu é o povo eleito. Porém, a pergunta é, por que o povo não já podia sair? Porque sei lá quando é que era essa promessa ia chegar? Então o povo já podia sair evangelizando e a ordem foi expressa. Não saiam de Jerusalém até que se cumpra a promessa. E aí, quando o Espírito Santo vem, versículo 2, ele chega para cumprir a promessa. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso. Muita gente ensina algo errado aqui, que diz que o Espírito Santo veio um vento muito forte. A Bíblia não fala que ele veio como um vento. Um som, como um vento veemente impetuoso. É o som, não o vento. Tem até um cântico que diz assim, vento do Espírito, né? Vento do Espírito, possivelmente baseado nesse texto, mas não tem uma base bíblica. É tanto que, presta atenção, o som, ele é tão audível que lá fora, lá no versículo, tem um versículo que fala que as pessoas lá fora também ouviram o som, né? Depois eu encontro aqui. E aí, enche toda a casa e eles estavam assentados. Importante, né? O Espírito Santo vem no momento em que eles estavam assentados. Não estavam em pé, não estavam cortando laço, não estavam dando giro, não estavam dando cambalhota. Eles estavam assentados, reunidos em oração. Aí o versículo 3, coloca aí para mim, por favor, Gabi. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Essa línguas como de fogo não tem nada a ver com o dom do Espírito. É o momento que o Espírito de Deus, ele enche cada vida. A língua como de fogo é algo como fogo que vinha e penetrava num cristão e a partir daquele momento ele ficava cheio do Espírito de Deus. Eu vou ensinar algo aqui para você nunca mais esquecer. Presta atenção. O Espírito de Deus no Velho Testamento, ele não morava aqui na terra, mas ele vinha e enchia pessoas. Os grandes homens de Deus, eles foram grandes porque foram cheios do Espírito de Deus. Os reis de Israel, quando eles eram ungidos, a unção era exatamente a presença do Espírito Santo sobre a pessoa. Lembra de Saul? Saul foi ungido rei. O Espírito Santo estava sobre ele. Quando Saul peca, ele é destituído do seu reinado. Deus seleciona Davi. Mesmo ainda não sendo confirmado de forma física o reinado de Davi, diante de Deus ele não era mais rei. O que é que acontece? O Espírito Santo sai de Saul e entra um espírito da parte do Senhor, um espírito maligno, que atormenta Saul. Então nós aprendemos que o Espírito Santo ele não estava presente como está hoje aqui na terra. Ele vinha para ungir, para um determinado propósito. Ele vinha, enchia, depois ele saía. Qual a grande diferença da graça para o Antigo Testamento? É que hoje o Espírito Santo está em nosso meio e quer encher pessoas e as pessoas nem sequer o conhecem e nem sequer nem buscam. Vá gravando essas coisas. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Espera aí. Faço uma pergunta a vocês. Quem convence um homem para aceitar Jesus? O Espírito Santo. Vocês estão, nota 10 para vocês. Lá tinha quantos crentes? Que eu falei?
120. Eles tinham o Espírito Santo? Bem, então, quem foi que convenceu eles então a ser crente? Hã? Tinha. Bom, vou te ensinar algo que você nunca mais esquecer, tá bom? Presta atenção. Unção. Enchimento, plenitude, revestimento, batismo com o Espírito Santo são invencionice de homens para dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Os pentecostais escolhem batismo, os reformados, plenitude do Espírito, e aí tem revestimento e por aí vai, né? Presta atenção. Todo crente que aceita Jesus, que recebe Senhor Jesus como Salvador de sua vida, não é uma obra de homens, é uma obra do Espírito. A pessoa realmente tem um Espírito de Deus na vida dele. Não tem como a pessoa aceitar Jesus sem o Espírito Santo o convencer e estar presente na vida dele. Não tem como. É uma obra exclusiva de Deus a salvação. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. É a unção para salvação, que a Bíblia também chama de selo do Espírito. Né? Eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas procurei, Gabi, a questão da palavra selo. Né? Só um minutinho, Marcos. Vou tirar agora. Procura a questão do selo. Acho que é Romanos, onde fala, meus irmãos, que nós fomos selados pelo Espírito. Quando você vai levar uma carta, o que é lá que o correio faz? Ele sela. Quando sela, duas coisas acontecem ali. Primeiro, Marcos, a carta é inviolável. Ninguém pode mais abrir a carta até que ela chegue, que é a segunda coisa, ao seu destino. Quando chega ao seu destino, ela vai ser aberta. O selo do Espírito, ele vai apontar para essas duas coisas. Uma vez que somos selados, acabou. Ninguém pode arrancar a salvação do cristão. É como uma carta selada, diácono. Acabou. Só quem vai abrir esta carta é quando essa carta chegar ao destino, que é a eternidade, que é o céu. Só quem pode mexer com o crente e chegar ao seu destino, e deixar chegar ao seu destino é Deus. Nada. Por isso que o Romanos, que é o canto que a gente cantou aqui, diz assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Né? Então, essa é a unção, esse é o momento que o Espírito Santo entra, que é o momento que você recebe a salvação conforme Efésios 2:8. Vós sois salvo mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Então, esse dom de Deus, que é a presença do Espírito em nós, todo cristão que recebeu Jesus de verdade, ele tem a salvação. Porém, diga porém, existe o enchimento do Espírito. E aí eu vou usar uma analogia de um pastor da Renovação Carismática, que eu uso até hoje essa analogia. Que ele usou de forma errada para mim, mas eu vou usar de forma certa, tá bom? Você tem um copo de milkshake. Você pode encher pela metade esse copo, ou pode encher o copo transbordado de milkshake. O fato dele estar pela metade, ele deixa de ser milkshake? Não, ele continua a ser milkshake. Então, quando a Bíblia fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, é a maneira da Bíblia dizer assim, busque o Espírito Santo de Deus, porque a salvação não depende dele. Como eu vou desenvolver a salvação, Samires, sem ter a ajuda do Espírito de Deus? Como eu vou desenvolver, como é o nome da tua professora de Pilates? São várias, né? Diga uma que você mais... Não sabe nem o nome da professora? O Yara. Né? Então o Elma está fazendo Pilates de manhãzinha, 7 horas ela acorda, vai para o Pilates.
E aí a professora dá, olha, você vai fazer esse exercício hoje, você vai fazer isso aqui hoje, tal, tal, tal. Então, o que acontece? O Elma, sem a professora, ela não ia conseguir desenvolver o Pilates. É Pilates o nome? Ela ia chegar com a lombar doendo, né? Ia chegar com a coluna torta, porque ela ia fazer o exercício errado, porque ela não tem a ajuda da professora. O Espírito Santo é o nosso tutor para desenvolver a salvação. Então, quanto mais eu busco, mais pleno dele eu fico, mais eu desenvolvo a salvação. Entendido até aí? Aí a gente vai compreender, por exemplo, no versículo 5, a Bíblia vai relatar que existiam pessoas de vários lugares ali. E todos ficaram, versículo 7, ficaram impressionados, né? Por quê? Aqui é outra confusão que os pentecostais fazem. Porque eles falam que a língua falada ali foi língua dos anjos. E não foi. A língua falada ali foi língua idiomática. Por que foi idiomática? Eu vou explicar por quê. Porque tinha pessoas de várias nações ali. Só que o judeu, quando falava a língua, vou dar o exemplo, não é que tenha lá não, tá bom? Então vamos dizer que eu estou pregando heresia. Vamos dizer que tinha lá um japonês, chinês de um lado, paraibano do outro. E aí vai, né? Um inglês do outro. Marcos era um judeu que estava cheio do Espírito Santo. Quando Marcos começava a falar, aí o japonês entendia o que ele estava falando, na língua dele. O chinês entendia o que Marcos estava falando na língua dele. O paraibano entendia o que Marcos estava falando na língua dele. Então, é a língua idiomática, o idioma. Todos ouviam no seu idioma materno. Mas ouviu o que, pastor? Vamos ver o que é que eles ouviam? Versículo 7. Versículo 8. Como, pois, ouvimos cada um na própria língua em que somos nascidos, né? Deixa eu ver aqui a parte que diz assim. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar outras línguas, conforme estava de Jerusalém, habitava tal de Baal, e correram confusão, e todos, pois, versículo 7, Gabi, que são galileus todos esses que estão falando, como, pois, ouvimos cada um nosso próprio língua, aí ele começa a dizer os lugares, né? Capadócia, Frígia, tal, crentes. Aqui encontrei. Versículo 11, por favor. Olha o 11, o que é que diz? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre o quê? As grandezas de Deus em nossa própria língua. O que é que Deus estava falando para o povo ali? As grandezas dele. Você está entendendo? Que hoje, né, se usam muitas vezes dizendo que Deus está falando algo, e Deus fala, meus irmãos, mas Deus tem mais prazer de falar das suas grandezas, daquilo que Ele pode fazer. Você vê 120 pessoas, e quando o Espírito Santo vem, o povo começa a proclamar as grandezas de Deus. Então eu já aprendo uma aplicação aqui. O principal papel do Espírito Santo no Pentecostes e nos dias de hoje é que o crente reproduza para outras pessoas, porque tinha outras pessoas ouvindo ali, as grandezas de Deus. Anotou isso aí? O que o Espírito Santo espera dos crentes hoje? Que eles reproduzam as grandezas de Deus para as pessoas que não conhecem a Deus. Amém, gente? Aí eu aprendo o seguinte: se o papel do Espírito é
que eu fale as grandezas de Deus, então está batendo com o que Pedro faz após o Pentecostes, porque começou muita gente dizendo, que maravilha, estamos ouvindo eles falarem na nossa língua. Mas aí no último versículo tem algo que ficou preocupante, que foi o versículo 13, que dizia o quê? Outros, porém, zombando, diziam, estão... E aí é uma confusão, né? Porque algumas pessoas glorificavam a Deus e outros diziam, eles estão bêbados. Agora eu pergunto a vocês, presta atenção. Se seu Marcos, vamos voltar seu Marcos, ele está falando uma língua que eu entendo. Como é que ele pode expressar que está bêbado? Se eu estou entendendo a língua dele. Eu pergunto a vocês, como é que se comporta um bêbado? Como você identifica um bêbado? Fala coisa com coisa. O que mais? Enrolado, caindo, né? Ninguém entende nada. Fedendo a álcool. Possivelmente, aqueles crentes ali estavam tão cheios do Espírito, né? Que ao falar em línguas idiomáticas, né? E todos falando ao mesmo tempo, pode ter gerado a sensação de uma confusão. Tá ok? Entenda isso. Eu estava entendendo o seu Marco falando, o Elma estava entendendo, o outro estava entendendo, mas aí quando todo mundo fala ao mesmo tempo, pode gerar uma confusão aí. Exatamente, o contrário da Torre de Babel, né? Foi uma confusão. Mas aí, tudo que Deus faz tem um propósito. Pedro se levanta por conta dessa turma aqui para defender o que estava acontecendo ali, né? Que é outra mensagem, mas eu vou dar um spoiler aqui somente para terminar essa parte. É outra mensagem de outra pessoa, tá bom? De outro pregador, acho que é de Leandro, não sei. Então o que é que diz? Pedro se levanta e diz, meus irmãos, isso aqui não é confusão não. Isso aqui está se cumprindo o que estava lá em Joel, né? Que os jovens sonharão, os velhos terão visão. Ele começa a explicar. E aí, quando ele prega o evangelho, prega Jesus, acontece um milagre ali. Mais de 3.000 almas se convertem naquele dia. E eu pergunto a você, o que é que os crentes estavam falando quando o Espírito Santo veio? Das grandezas de Deus. Qual o propósito de falar das grandezas de Deus? É que as almas se rendam para o Salvador. Foi o que aconteceu ali. De 120 pessoas, adentraram mais de 3.000 almas naquele dia e clamando, dizendo, o que é que devemos fazer? E Pedro disse, se arrependam dos vossos pecados e encontrarão o dom eterno, a vida eterna. Então, meus irmãos, eu aprendo que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, ele deve ser buscado por mim e por você para que as almas possam se entregar a Jesus Cristo. Não ache que somente você, lendo a Bíblia ou indo para a igreja, é fácil você ganhar almas. Não é. Você precisa buscar o Espírito Santo. Porque você é salvo, amém. A salvação é de Deus sobre a tua vida. Mas o evangelizar, o proclamar, você precisa buscar estar cheio da plenitude do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você vai conseguir expressar as grandezas de Deus para as pessoas. Por isso Pedro, um homem douto, com uma pregação ganhou 3.000 almas. Por isso que Paulo alavancava multidões. Por isso que Timóteo, ou Timóteo não, é o que morreu, Estevão, levantava a multidão. E aí esses homens eram cheios. Você lembra quando aquele que evangelizou lá o etíope, como é o nome dele? Filipe,
A Bíblia começa a dizer que Filipe era um homem cheio de graça e cheio do Espírito Santo. E de repente Filipe está pregando para uma multidão e Deus o leva para o deserto para pregar para uma pessoa. Meus irmãos, quem busca o Espírito Santo de Deus, ele é dependente do Santo Espírito. Quem busca o Espírito Santo de Deus, ele pode estar pregando aqui para uma multidão com a mesma animação, como ele pode estar pregando para uma pessoa. O que não pode deixar de ter é a presença e o enchimento do Espírito para essa pregação. Meus irmãos, acabem com aquilo que tem ensinado para nós. Que o enchimento do Espírito é para estar orando em línguas, é para estar profetizando, é para estar cortando laço, é para estar fazendo isso e aquilo. Não, meus irmãos, não é para isso. O enchimento do Espírito tem um propósito. É para a pregação e testemunho do Evangelho. Por isso que Jesus no início disse, não saia para evangelizar, para pregar, enquanto o Espírito Santo não encher vocês. Porque Pedro, que era crente, ele nega Jesus. Mas quando ele está cheio do Espírito de Deus, quando ele chega diante da autoridade, a autoridade diz assim, você realizou um milagre? Aí Pedro foi. Você que realizou? Não, foi Jesus, no nome de Jesus. Aí a autoridade diz assim, a partir de agora a gente vai lhe soltar. Mas a partir de agora, você não pode mais ensinar nesse nome, nem fazer milagre mais nesse nome. Aí Pedro diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, agora o Pedro, não era mais o Pedro que negava, não era mais o Pedro medroso, era um Pedro ousado, pronto até morrer pela pregação do Evangelho. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem amor pelas almas. Danilo. Ele quer ver as almas com Jesus. Por isso que ele não tem medo da morte. Paulo estava ameaçado de morte em Jerusalém. Jerusalém era o lugar do calabouço de Paulo. Por quê? Todo mundo estava ali querendo pegar Paulo. E ele queria ir para Jerusalém. Levanta-se um profeta, amarra um cinto nele aqui e diz, olha, da mesma forma que estão te apertando aqui, se você for para Jerusalém, você pode morrer. Aí Paulo disse, aí os crentes, os amigos, começaram, Paulo, não faça isso, Paulo, não vá não, não vá não. Aí Paulo disse, meus irmãos, parem de chorar. Eu estou pronto até morrer pelo nome do Senhor, pela pregação do Evangelho. Quem é cheio do Espírito Santo? Ele quer ver a todo custo o vizinho salvo, o amigo salvo, o parente salvo. Por isso ele busca o Espírito Santo para cada vez mais falar das maravilhas de Deus. Pois não. Estavam, mas estavam. Porque a Bíblia diz que todos estavam escutando. É porque assim, você prega para 1000 pessoas, todos estão ouvindo a mesma palavra? Mas todos vão aceitar? Quem entendeu o seguinte, Edilene e irmãos, é bem pertinente essa pergunta da Edilene. Presta atenção. A palavra de Deus ela é como espada de 2 gumes. Certo? Imagina uma espada que corta de um lado e corta do outro. A pregação do Evangelho, que é o que Pedro estava fazendo, e o que estava acontecendo ali no Pentecostes, porque eles estavam falando das maravilhas, ela é para salvação, mas ela também é para condenação. A mesma palavra, da mesma fonte, no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo dia, ela salva e ela condena. Então sempre vai existir as pessoas que ouvem, entendem, mas entendem para a sua perdição. Não aceitavam, Preferiram julgar, do que, quem sabe até, de repente, que Pedro pregou ali, essas pessoas não se converteram. Quem sabe, De repente o julgamento pode acontecer. Diga, seu Marco. Pode falar. Sim. Sim.
Não entendi. Estava neles. Sim. Sim. Ah, você está falando do episódio antes, né? Não, é porque a questão de você deixar não quer dizer que Deus o abandonou. Não, a Bíblia não fala sobre o Espírito Santo. Mas entenda uma coisa. Muitas vezes, o crente que está na igreja, vamos falar de igreja para ficar melhor entender. Muitas vezes o crente que está na igreja, ele abandona a igreja, deixa de ir por alguma chateação. Não quer dizer que o Espírito Santo saiu dele. Ele ficou triste e passa ali um tempo sem ir para a igreja, mas se for de Deus, ele retorna. Então essas 120 pessoas, elas voltaram. Porque a Bíblia diz claramente que todo mundo abandonou Jesus, só ficou os discípulos. Então essas 120 vieram depois, porque Jesus continuou ainda pregando o evangelho. É tanto que depois, os irmãos vão lembrar que eu preguei aqui, que Jesus teve uma discussão com os irmãos dele. Que os irmãos disseram assim para ele, se tu quer ficar conhecido, vá para a festa. Aí Jesus disse, olha, o meu tempo ainda não chegou, mas o de vocês está sempre pronto. Então Jesus foi para a festa mesmo, depois foi para a festa, pregou ali, e eu acredito que muita gente foi convencida ali com a pregação de Jesus, e o ministério de Jesus continuou por um bom tempo. E durante, até Jesus morrer, ele ganhou essas 120 pessoas de volta, né? Que realmente estavam fiéis ali, inclusive os irmãos dele e a mãe dele também estavam juntos ali, depois que ele morre, né? E ressuscita. Tá os irmãos de Jesus todinho acompanhando ele. É tanto que Tiago é um que escreveu a carta e Judas é outro também, meu irmão de Jesus, que escreveu a carta. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A gente vê o meu irmão de Jesus. Judas era meio irmão de Jesus. Tiago era meio irmão de Jesus. Você sabe por quê? Hã? Como? Exatamente. Exatamente, né? Por exemplo, por que chama meu irmão de Jesus? Porque ou o pai ou a mãe não é o mesmo pai e a mesma mãe do irmão. Então, por exemplo, Jesus, os irmãos de Jesus eram filhos da mesma mãe, porém com José. Jesus não. Jesus é filho de Maria, porém veio do Espírito Santo de Deus. Por isso os teólogos chamam que Tiago, Judas e outros eram meio irmão de Jesus e não irmão de sangue vindo de José, claramente. Amém? Mas vamos voltar, vocês estão me atrapalhando aqui com o negócio de meu irmão, né? Eu pergunto a vocês, qual é a missão do Espírito Santo de Deus? Ousadia é encher o crente para que o crente faça o quê? Pregue a palavra, para que essa palavra chegue a quem? As pessoas que não conhecem. Então, quando você vê dizendo assim, fulano está cheio do Espírito Santo. Se fulano que está cheio do Espírito Santo não evangeliza, não ama, não ganha almas, não tem prazer de pregar o evangelho, essa pessoa está cheia de qualquer coisa, menos do Espírito Santo de Deus. Estar cheio do Espírito Santo não quer dizer que eu venha estar fazendo milagres somente, ou, novamente eu repito, cortando o laço, dando cambalhota, né? Fazendo e acontecendo. Não, meus irmãos. Se o Espírito Santo não me impulsiona a pregar e a testemunhar e amar o meu próximo, então esse Espírito Santo que está dentro da pessoa é um Espírito Santo fajuto, não é o Espírito Santo de Deus. Porque a missão principal do Espírito Santo é pregar o evangelho através do crente. Lembra o que aconteceu aqui? Depois que o Espírito Santo veio, o que foi que aconteceu? Eita, é bedém para vocês, hein? Diáspora. O que é a diáspora? Hã? Vê? Nem eu sei o que é. Não, meus irmãos, é brincando. Depois daqui, aconteceu uma ferrenha perseguição. E os crentes se espalharam. Quem fez essa perseguição? Propositalmente. Hã? Quem permitiu? Deus.
Para quê? Para espalhar o povo, para quê? Espalhar o povo? Para pregar. Se o povo não tivesse sido espalhado, a pregação não tinha chegado até nós. Aí saíram o povo se espalhando por todo mundo, pregando o evangelho. E o evangelho chega até os paraibanos. Você está entendendo qual o papel do Espírito Santo? E que Deus não tem pressa. Deus diz, fique quieto, aguarde a promessa. Quando a promessa chega, que eles ficam cheios do poder do Espírito, aí logo depois, em pouco tempo, acontece uma perseguição. E aí o povo espalha-se por todo mundo. E aí o evangelho se espalha, inclusive, Samir, chega até os gentios. Meus irmãos, novamente eu repito para você. Se você não é impulsionado a pregar o evangelho e ganhar almas, você precisa buscar o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos dá essa vontade, esta missão de correr atrás de pessoas. Mas, pastor, eu estou salvo, mesmo assim? Tá, meu irmão, tá. Tá salvo. Mas é uma salvação que não tem galardão, que não tem coroa. Porque cada alma que Deus nos usa para ganhar é uma coroa. É uma pérola na nossa coroa. Por isso Paulo disse assim, né? Me esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para a suprema vocação do qual fui chamado. Paulo olha para trás, ele pode se orgulhar que Deus o usou para ganhar muita gente para Jesus. E eu e você? O que está faltando? E eu digo a você, está faltando eu e você buscarmos o Espírito Santo de Deus. Porque somente Ele nos enche para que venhamos a falar das suas grandezas, das suas maravilhas. Se Ele não nos encher, vamos falar de outras coisas, de tudo neste mundo, menos das grandezas de Deus para as pessoas. As pessoas, meus irmãos, por estarem vazias do Espírito Santo, elas saem da igreja, elas falam de tudo, menos da pregação. Elas falam da novela, falam do Netflix, falam do jogo, falam do Flamengo. Qual é o teu time, Marcos? Qual é o time de Marcos, hein? Falam do Vasco, que o Vasco perdeu de 3-0, né? Falam disso tudinho. Menos da grandeza de Deus. Pastor Alisson hoje, ele é bem redundante, né, naquilo que ele falou, porque todos nós falamos isso. Ele disse assim, meus irmãos, quantos de vocês se lembram da mensagem que foi pregada domingo passado? Porque ele estava falando sobre ouvir e praticar. E só quem pratica é quem, ou melhor, só quem pratica é aquele que ouve e não pratica. Ele estava dizendo, né, que é a mensagem de Tiago, é semelhante a um homem que olha no espelho, contempla a sua face, mas ele sai dali e logo se esquece. E o que é que faz a gente lembrar da mensagem, daquilo que Deus nos fala? É exatamente o praticar. Quando eu pratico, quando eu faço a ação daquilo que eu ouvi, nunca mais eu esqueço. Mas se eu somente ouço, entra aqui e sai aqui, próximo domingo não lembro mais de nada. Não lembro do texto, não lembro mais do que foi falado, não lembro mais de nada. Meus irmãos, está faltando a busca pelo Espírito de Deus. Se enche. Pastor, como eu busco o Espírito Santo? Na madrugada, no seu quarto, falando com Ele, jejuando, buscando a sua presença, dizendo, Espírito Santo, me enche. Coloca uma canção que fala do Espírito Santo. Entra ali, sabe, em comunicação com o Senhor. Busca saber quem é Ele. Ele é a pessoa mais sensível das três pessoas da Trindade. A Bíblia fala, em nenhum momento que Deus se entristece. A Bíblia fala que Jesus chorou, porque houve acontecimento que Jesus chorou, mas a única pessoa que a Bíblia fala que ele se entristece é o Espírito Santo de Deus. Então é a pessoa sensível. Como lidar com uma pessoa sensível dessa forma? É conhecendo ela. É amando ela. É entendendo o que é que ela gosta. É entendendo o que é que ela quer que eu faça. E aí, quando Deus permitir, eu vou dizer quais as ferramentas que o Espírito Santo usa
para que a minha vida e a tua vida possa propagar mais e mais o evangelho. E aí a gente vai entrar nos novos dons do Espírito. E aí a gente vai entrar no fruto do Espírito. Um dia a gente vai pregar sobre isso aí. Mas, de antemão, a priori meus irmãos, busque o Espírito Santo de Deus para que as grandezas de Deus estejam na tua boca. Amém? Vamos ficar em pé.